26 de abril, hoje domingo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estudar esses papéis nessa sequência. Vamos começar então pelo índice Bovespa, Vale 13 e Petri 4, que são ativos aí bastante pedidos, né? E depois eu vou ver aqui com vocês pedidos que foram feitos pelo canal no YouTube para que eu estudasse. Vamos estudar BB Seguridade, Caixa Seguridade, vamos estudar o gráfico da Gerdau e vamos terminar com outro pedido, Allied 3 ALLD3. Eu lembro que essa semana nós vamos ter aí a temporada de resultados com empresas relevantes, tá? Então nós vamos ter a Gerdau já na segunda-feira, nós vamos ter a Vale na terça-feira, nós vamos ter a VEG, Santander na quarta-feira, tá? Então é importante ter um pouquinho de cautela aí para não ficar de repente fazendo trade quando a empresa divulga o balanço, porque isso pode trazer uma volatilidade adicional ao preço, com os analistas, tá? Fazendo as suas avaliações, e essa volatilidade extra pode acabar prejudicando o seu trade, tá? Tem que ter uma atenção a isso, certo, pessoal? Bom, eu olhei toda a carteira teórica do índice Bovespa, né? Todos os ativos, e não achei nenhum ativo aqui que estivesse graficamente bom dentro do parâmetro que eu utilizo para selecionar os papéis. Então, nós vamos começar aqui pelo índice Bovespa, vamos começar pelo gráfico diário. O índice Bovespa, pessoal, ele enfrenta aqui num curto prazo, né? Vamos só marcar aqui. Ele já tem aqui um processo de correção, que dura vários dias. Antes da gente continuar, eu gostaria só de lembrar que esse vídeo aqui é um estudo de ações, ele não é recomendação, certo? Então, o que vocês ouvirem falar aqui, por favor, levem em consideração que são estudos que eu faço para mim e compartilho com vocês. Seguindo, o índice Bovespa, ele faz uma correção, e essa correção chega até a região da média de 21 períodos, tá? Muito bem. Vejam que ele fecha, né, levemente abaixo da média. Podemos dizer que a média aqui, agora a média de 21 e a média de 9, se tornaram resistências de curto prazo. Então, nós temos uma resistência de curto prazo na região de 191.183 pontos, onde está a média de 21. Lembrando que é uma média móvel, aritmética, e essa média, por ela ser móvel, no decorrer dos pregões, ela vai alterando esse patamar de preço, tá? O outro ponto de resistência, caso o índice volte a subir, ele está lá na região da média de 21. Qual é esse nível? Média de 9 períodos, tá? 195.343 pontos também é uma resistência de curto prazo, tá? O índice Bovespa, pessoal, caso venha fazer uma correção um pouco mais forte, caso continue, né, esse processo aí de correção, observem que ele já perdeu aqui, ó, um ponto importante de suporte, que era esse topo anterior, tá? Esse topo aqui, lá do final de fevereiro. Mas, agora aqui para baixo, tem outros pontos de suporte que eu destaco para vocês, tá? Quais são esses níveis, né? Bom, essa região aqui, ó, essa faixa aqui do 189.400, 430, tecnicamente é uma região onde o índice pode encontrar suporte, caso venha fazer uma queda mais forte, né? E o outro está lá na região que começa ali em 186.500 e vai até 185.700. Esse nível de preço aqui, ó. E por que isso aqui é um suporte técnico, né? Porque tem topos aqui que foram rompidos, né? Então, esses topos aqui agora, quando o índice faz uma correção, ele tende a encontrar suporte nesses topos, tá? Vamos voltar aqui ao nosso gráfico. Bom, o índice, por ter feito uma correção aí um pouquinho mais forte, tá? É normal que ele faça o quê?
que ele faça um repique aqui para cima, né? Então, como eu já mencionei, esses repiques tendem a encontrar resistência, principalmente nas médias. Mas esse topo aqui também é uma resistência, esses outros aqui, ó, todos são resistências de curto prazo para o índice, tá? Então, que níveis são esses, né? Nós temos ali a faixa dos 196.132 pontos, tecnicamente é um suporte, é uma resistência. A faixa dos 196.724 também é resistência, 198.665 também é uma resistência. E a principal resistência, é claro que é a máxima, a máxima histórica, lá na faixa dos 199.354. O que tem que cuidar no índice? Se ele não vai fazer um zigue-zague para baixo. Olha aqui, ó, se ele repicar, encontra resistência e volta a cair, perdendo o fundo anterior, aí o índice faz um zigue-zague para baixo, e aí nós podemos ter uma situação parecida com a que ocorreu lá no final do mês de, aqui no mês de fevereiro, né, quando o índice fez essa correção aqui, que foi uma correção que durou aí aproximadamente o quê? Quase um mês, né? Tá? Bom, vamos pular agora para o gráfico semanal do índice Bovespa. No gráfico semanal nós temos um processo de correção. Observem que nós temos no topo uma Shooting Star, uma estrela cadente, e o candle seguinte confirmou essa estrela cadente, fazendo um fundo mais fundo que na semana anterior. Se continuar caindo mais um pouco, tende a buscar aqui no gráfico semanal a média de 9 períodos, que está em 186.159 pontos, tá? Média de 9 períodos dada por essa linha aqui mais, essa linha azul mais fraca, ok? Bom, vejam que o índice ainda não tocou nesse tempo gráfico nas médias, tá? Tivemos uma queda de 2 semanas, ainda não tocou. Então, é normal que o índice faça uma correção aqui até a região das médias, tá? Pelo menos até a média de 9 períodos. Isso aqui é um processo de correção normal depois dessa subida anterior aqui, ó, tá? Vamos ver se ele continua essa correção. O índice sinaliza que volta a subir. Se no gráfico diário, vou pular aqui para o diário de novo, se deixar aqui um maroboso ou marobozu, como queiram, né? Um candle sem sombras, parecido com esse aqui, ó. Tá, isso é um sinal de alta, se caso deixar um maroboso, tá? Um candle de alta, né? Com volume mais alto, ou se ele começar a fazer zigue-zagues para cima, tá? Também é uma sinalização de que pode estar colocando fim a essa tendência curta aqui de baixa, tá? Voltando aqui para o nosso gráfico semanal, aqui no semanal, a resistência principal é a máxima histórica, né? É a região ali dos 199.354 pontos. Então essa queda que nós estamos tendo até agora, no semanal, é tão somente um processo de correção de curto prazo, tá? Assim como ocorreu ali de janeiro para março. Vamos seguir agora o nosso estudo olhando o gráfico da Vale. Lembrando que a Vale divulga o balanço na terça-feira. Na terça-feira, após o fechamento do mercado, isso pode mexer bastante com o preço do ativo, tá, pessoal? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos seguindo então o nosso estudo. Vamos começar pelo gráfico diário. Bom, a Vale, ela subiu com força desde o 20 de fevereiro, fez zigue-zagues para cima, e é normal que agora faça uma correção, tá? Ou seja, quem embolsou dinheiro aqui, quem ganhou aqui, né, vai querer embolsar o dinheiro aqui, já está embolsando. Isso provoca uma queda nos papéis, pelo menos no curto prazo. A Vale não tomou conhecimento da média de 9 períodos como ponto do suporte, está vindo aqui se aproximando da média de 21.
Se cair mais um pouco, tende a encontrar suporte em R$ 84,65. Se subir, tende a encontrar resistência onde? Na média de 9 períodos, se subir, tá? Ou seja, na faixa dos 87,68. Tecnicamente ali é uma região de resistência, tá? A resistência mais importante nesse momento é o topinho ali do dia 17 de abril, R$ 89,75, tá? Aquele é o topinho a ser rompido neste momento. Bom, então o que a Vale está fazendo neste momento é uma correção de curto prazo, tá, pessoal? Vamos fazer aqui de curtíssimo prazo, né? No gráfico semanal, o que a gente observa? Depois de 4 semanas subindo, é normal que a Vale faça uma correção. Essa correção pode vir até onde? Tecnicamente, até a média de 9 do semanal da Vale 3 em R$ 82,77. Tá? Se vier uma correção mais forte, pode buscar a média de 21, que neste momento está em R$ 79,97. Agora a Vale também pode fazer um processo de acumulação, ficar andando de lado aqui no topo, tá? Aqui perto do topo, né? Então, se a Vale ficar andando de lado, aqui em cima, quanto mais tempo ela andar de lado, melhor, porque a média se aproxima do preço, tá? E aí dá a chance para quem não entrou, né, poder avaliar uma entrada, enfim. Mas é normal que a Vale faça uma correção aí depois dessas 4 semanas de alta, tá? E na minha avaliação, a Vale 3 tem que romper primeiro a resistência, se voltar a subir, né, tem que romper 89,75 com força compradora, ou seja, com volume aumentando, e depois tem que romper 91,62, tá? 91,62 é um topo importante a ser rompido, esse topo deixado lá em fevereiro, 9 de fevereiro, na semana de 9 de fevereiro. Sobre a Vale era isso, vamos olhar agora o gráfico da Petri 4. Petri 4, pessoal. Bom, a Petri 4, ela fechou aqui abaixo das médias, tanto a média de 9 quanto a média de 21. Então, se voltar a subir, as médias são resistências, tá? Tecnicamente são resistências de curtíssimo prazo, ou seja, 47,23 é uma resistência e 47,53 também é uma resistência, tá? Rompendo essas resistências, a próxima está aqui nesse topo, ou seja, vamos botar aqui no topo, ou seja, R$ 48,08 é uma resistência. Vejam que nós temos aqui, ó, esse nível de preço de R$ 48, né? 48, essa região aqui de preço é uma resistência de curto prazo importante. Então, 48,8, 48,11 é uma região que a Petri 4 tem que romper para buscar a próxima resistência, que está onde? Que está lá na região dos 49,65, que é esse topo aqui, ó. Tá? Isso aqui é o gráfico diário da Petri 4, certo? Bom, e se a Petri 4 resolver cair, continuar essa queda iniciada aí na sexta-feira, né? Bom, um ponto de suporte importante é esse fundo aqui, ó. Isso aqui é um suporte importante da Petri 4, tá? Ele tem, então, se cair, né, a Petri 4, 44,34 é um ponto de suporte, o outro está em R$ 44, tá? E o outro está lá em 43,80, tá? Essa faixa aqui tem sido um suporte muito importante da Petri 4 desde o mês de março. Bom, vamos olhar agora o gráfico semanal da Petri 4. Aqui no semanal a gente observa que a Vale está
praticamente consolidando, andando de lado, certo? Vejam que a média de 9 períodos na Petri 4, no semanal, já se aproxima do preço. A média de 9 está em 45,28, o preço está em 47,16, tá? Então essa acumulação aqui é importante, a média se aproxima do preço, com isso facilita aí a avaliação, né, de quem quiser fazer alguma aquisição nesses níveis, enfim. Eu não vejo particularmente entradas nesse momento em Petri 4 pelo gráfico semanal na compra, tá? Porque está dentro de uma consolidação, certo? Como eu sou um rastreador de tendência, a gente gosta de operar tendência, né? Tipo isso aqui, ó. Olha aqui, aqui tinha uma tendência de alta, estabilizou, rompeu essa estabilização e voltou a subir. A gente gosta de operar isso aqui, ó. Tendência de alta, tá? Mas tem gente que opera dentro de padrões gráficos onde há uma consolidação, certo? Eu não gosto porque a relação risco-retorno é ruim, tá? Se ganha pouco, se corre muito risco. Mas tem gente que opera, tá? Muito bem, então aqui nesse tempo gráfico nós temos um suporte imediato, caso o ativo venha a cair, né? Que é 45,28. Lembrando que Petri 4, Prio, REC V3, Brava, a Brava nem tanto depois do anúncio feito aí da Ecopetrol, né? Mas principalmente a Prio e a REC V3 e a Petri 4 altamente condicionadas ao preço do barril do petróleo, com a situação lá no Oriente Médio, Estreito de Hormuz, tá? Ali é uma situação delicada que vem fazendo o preço. Não é para menos, né, gente? Passa ali uma quantidade importante, né, em torno de 20% do petróleo produzido ali em âmbito global. Então, o preço do barril de petróleo disparando, não há, até o momento em que eu gravo esse vídeo, né, uma normalização do Estreito de Hormuz, do tráfego de passagens de navios, e isso impacta as petroleiras, tá? Bom, vamos seguindo aqui o nosso estudo, vamos ver agora os papéis que vocês pediram aí que eu estudasse. Nós temos BB Seguridade e a Caixa Seguridade. A BB Seguridade, BBSE3, vamos começar pelo gráfico diário. São duas seguradoras, tá? A BB Seguridade, pessoal, ela fez aqui um movimento ali do dia 10 de abril para cá, que a gente pode descrever como isso aqui, ó. Cai, sobe, testa topo e volta a cair, perdendo o fundo anterior, fazendo aqui uma perna de baixa, que é uma onda 3 para baixo, tá? Esse modelo aqui no gráfico, esse padrão no gráfico, ele mostra que o ativo entrou numa tendência de curto prazo de baixa, tá? Então, de 10 de abril para cá, nós temos uma tendência de baixa. Olhem a média de 9 períodos, a média móvel do especulador apontando para baixo e a média de 21 levemente inclinada para baixo, tá? Deixou um martelinho aí na última sexta, no fundo. Martelinho no fundo sugere que pode haver o quê? Um repique. Esse repique terminaria tecnicamente onde? Ou melhor, encontra resistência onde? Bom, ele tende a encontrar resistência na máxima aqui do candle anterior, 34,95, e depois na média de 9 do gráfico diário. BBSE3 tem resistência em R$ 35,03. Vencendo essa resistência, a outra está em 35,14, tá? São pontos no gráfico onde o ativo pode repicar e depois encontrar resistência e voltar a cair. Tem que tomar cuidado se voltar a cair e perder a mínima de sexta-feira, tá? Ou seja, se perder a mínima ali do dia, ali de sexta-feira, né? Sexta-feira, 24 de abril, se perder a mínima de 33,94, o próximo ponto aqui que ele pode buscar é a faixa de R$ 33,62, tá? Então, não vejo operar agora, fazer uma compra nesses níveis é operar contra a tendência, tá?
As resistências, conforme eu mencionei, são 33,14, 35,14 e 35,03. Tá? Bom, quero dar uma olhada com vocês agora no gráfico diário da BB Seguridade. No gráfico diário, essa queda que ocorreu, que eu mostrei, acabei de mostrar para vocês, né? Falei até em tendência de curto prazo, de baixa. No diário, ele é tão somente uma correção. Tá? Olha aqui, ó. O ativo, a última correção foi aqui, né? Ali no começo de fevereiro. Depois o ativo sobe e se afasta das médias. Então é normal essa correção que trouxe o preço até a média. Todo preço tende a corrigir a sua média. Foi o que a BB Seguridade fez. É claro que o ativo tinha um padrão. Qual era o padrão? No semanal, tocava na média de 9, subia. Tocava na média de 9, subia. Então a média de 9 era um ponto de suporte. Esse ponto de suporte foi perdido, tá? E veio encontrar, tocou na média de 21 períodos, R$ 34,06. É o primeiro toque na média de 21 períodos desde outubro do ano passado. Tá? Então aqui nós temos a quebra de um padrão. A média de 9 era um suporte e agora ela não é mais. Tá? Nesse tempo gráfico, média de 9 vira um ponto de resistência. No gráfico semanal, BB Seguridade encontra resistência, se voltar a subir, em R$ 34,83. Tá? Então, toca ali, naquela região, né? Toca e tende a cair. Tá? Nesse tempo gráfico, o papel reverte a tendência de alta, porque ele continua ainda numa tendência de alta, né, iniciada lá em outubro do ano passado. Ele reverte a tendência se e somente se voltar a subir, encontra resistência em algum ponto e volta a cair, perdendo a média de 21. Aí sim ele estaria fazendo um zigue-zague para baixo, tá? Mas percebam que tem que ter o quê? Tem que ter aquele zigue-zague para baixo. Tem que fazer isso aqui para baixo, ó. Tá? Então é algo aí para se ficar atento, tá? Porque no semanal a gente não tem ainda uma tendência de baixa. Compras aqui nesse tempo gráfico, só se o ativo voltar a subir e fizer uma máxima maior do que a máxima da semana anterior, ou seja, se deixar um candle de alta acima de 35,32, tá? Fica aí então para vocês avaliarem. BB Seguridade, quero ver agora a Caixa Seguridade, CXSE3. Caixa Seguridade, vamos olhar primeiro o diário. Bom, esse aqui é um movimento parecido com o da BB Seguridade, a Caixa, tá? Vejam que tem uma estrelinha, não, uma Shooting Star, né, uma estrela cadente num topo. Estrela cadente num topo é um padrão gráfico, para quem gosta de estudar padrões de candlestick, que a gente chama, né? É um padrão no gráfico que sinaliza a perda da força compradora. Então, quer dizer o seguinte, ó, que o ativo vai fazer uma queda, e uma queda acentuada. Não deu outra, né? Fez uma queda bastante intensa, tá? Vejam que a gente pode estudar esse ativo da seguinte forma: ele cai, testa topo e volta a cair. Então nós temos uma onda 3 para baixo aqui, ó, tá? Por outro lado, a gente tem os 3 últimos pregões aí de baixa, mas o volume cai. Isso aqui é uma divergência, tá? Significa que houve uma correção, mas significa também que a força vendedora não está tão intensa assim, pelo menos até o momento, tá? Esse ativo encontra resistência agora, se voltar a subir, na média de 21 períodos. Primeira resistência importante é a média. Por quê? Porque ele cruzou para baixo da média de 21. Então a média agora é resistência, R$ 18,00
com 67 centavos, é uma resistência técnica. A outra está lá em 18,98, tá? Na média de 9. E a outra resistência está nesses níveis aqui, ó. Ou seja, ali em R$19,17, tá? O ativo reverte essa tendência de baixa, iniciada lá em 14 de abril, se deixar um maroboso, ou marobozu, como queiram, tá? Ou se começar a fazer zigue-zagues para cima. Então, compras aqui só se começar a fazer zigue-zague para cima, revertendo a tendência de curto prazo de baixa. Se o ativo continuar caindo mais um pouco, tá? Ele tende a encontrar suporte, na minha opinião, nesses níveis aqui, ó, R$18,07, depois ali na faixa dos 17,86, são possíveis pontos de suporte, tá? Como caiu com força, é normal que ele possa fazer um repique, e esse repique pode voltar até a média ali em 18,67. No semanal, o que a gente observa? A mesma coisa que eu falei para BB Seguridade, tá? O ativo está numa clara tendência de alta, iniciada lá em agosto do ano passado, tendência longa, né? Mas ele estava afastado das médias. Então, o que ele fez? 2 semanas de queda e trouxe a Caixa Seguridade, o preço da ação, para perto da média de 21 períodos de 9 períodos no semanal, 18,18, tá? 18,18 é onde está a média de 9 períodos, ou seja, aqui nesse ponto nós temos uma resistência, um suporte ao preço, tá? Então, a Caixa de Seguridade no semanal vem fazendo uma correção normal, não é inversão da tendência ainda, tá? Para inverter a tendência ele vai ter que fazer um zigue-zague para baixo. Se essa correção vier com um pouquinho mais de força, pode buscar esses níveis aqui, né, de R$17,26, R$17,36 ou a média de 21, R$17,34, tá? Então fica aí para vocês avaliarem, né, pessoal? Compras, na minha opinião, nesse nível, aqui nesse gráfico semanal, somente se o ativo deixar um maroboso, marobozu ou um candle, tá? Que tenha a máxima maior que a máxima do candle anterior, ou seja, acima, um candle de fechamento acima de R$19,15. Seguindo aqui o nosso estudo, vamos ver a Gerdau. Gerdau que divulga balanço na segunda-feira, né? Após o fechamento do mercado, tem que ficar atento a isso, certo, pessoal? O momento em que o mercado está digerindo o balanço, o preço ele passa por um momento de estresse ali, né? Então você tem em questão de minutos o mercado subindo, caindo, enfim, isso pode ficar comprado quando o ativo está divulgando o balanço, pode ser difícil de manejar o risco, tá? Pode tornar bem difícil a tarefa do manejo do risco, né? Não esquecendo que o manejo do risco é o que nos mantém vivos no mercado. Tá? O segredo é manejar o risco, tá? O segredo é você comprar ativos que tenham uma relação risco-retorno que seja uma relação em que você tem chance de perder pouco e uma alta chance de ganhar muito, tá? E isso é manejar o risco, é saber onde vai entrar, saber onde que vai sair da operação, se tudo der certo ou se tudo der errado, e procurar não deixar dinheiro nas mãos do mercado. Bom, aqui no gráfico da Gerdau, no gráfico diário, o ativo fez uma subida bem forte, tá? Olha aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5, tá? E agora, pessoal, depois dessa subida aí forte desde 19 de março, ele fez uma correção, tá? A correção começou ali no 16 de abril. Essa correção
veio até a média de 9 períodos. Observem que a média de 9 períodos, essa linha mais fina aqui, está suportando o preço, está dando suporte para o preço. Olha como caprichosamente parou na média de 9 na última sexta-feira. Então a média de 9, que neste momento está em R$ 21,58, é um ponto de suporte. A resistência, o topo do dia 17 de abril em R$ 22,23, tá? Vamos lá, se o ativo cair com um pouquinho mais de força, 21,17, tecnicamente ali um ponto de suporte, 20,98 também é suporte, 20,64 é suporte, R$20,40, média de 21, também é suporte, tá? Caso o mercado goste do balanço e o ativo venha a subir, primeira resistência, que eu já mencionei, é aquele topinho, e a outra, pessoal, a gente vai ter que olhar para a esquerda do gráfico e olhar esses topos aqui, ó. Esses topos aqui são tecnicamente pontos de resistência, ou seja, são possíveis alvos que o ativo pode buscar. Quais são eles? Vamos lá. Um desses pontos é a região de resistência que eu me refiro, 22,72. A outra, 23,10. Ou seja, são possíveis alvos, caso o ativo venha a subir. E o outro é a faixa dos 23,95, um topinho deixado lá em final de janeiro deste ano, tá? Muito bem. Vejam que a Gerdau reverteu, né, essa tendência de baixa iniciada em janeiro, ela reverteu. Está revertendo ainda, né? Vamos olhar o gráfico semanal. Aqui no semanal, pessoal, o ativo está subindo aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Após subir 5 semanas, é normal que o ativo comece aqui a corrigir. Essa correção não precisa ser caindo, ela pode ser como? Andando de lado, né? Andando de lado. Então, o ativo já está praticamente aqui lateralizando, né? Olha aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma forma de correção. E é uma correção importante para que as médias se aproximem do preço e quem quiser comprar nesse nível de preço possa fazer a sua avaliação, tá? Observem que tem uma divergência aqui nesse gráfico, né? Qual é a divergência? O ativo sobe, mas o volume cai, tá? Então, cuidado com essa divergência. Significa que a força compradora, ela perde a sua intensidade, tá? Nesse tempo gráfico, o ativo mostra que vai continuar subindo se romper esse topinho, ou seja, aquela máxima ali de 22,23, e se fizer uma correção um pouco mais forte, pode buscar R$ 20,51, que é onde está a média de 21 períodos no semanal, tá? Agora, a mensagem principal aqui no gráfico semanal é: o ativo pode corrigir, porque teve uma alta forte desde a metade de março, tá? Correção essa que pode vir num processo de lateralização, certo? Vamos então terminar o nosso estudo com um outro pedido feito lá no YouTube, ALLD, ALLD3, ALLD3. Esse aqui é um ativo que eu particularmente não acompanho. Tem que tomar cuidado com a liquidez, tá? A liquidez é uma liquidez menor. Ela tem melhorado a liquidez, inclusive, tá? Não sei qual o motivo, porque não acompanho, né? Esse aqui é o gráfico semanal. Vamos pular para o gráfico diário. Agora, claramente a gente vê que a ALLD, ela está numa tendência de baixa, tá? Fundos cada vez mais fundos. E a média de 9 períodos tem sido uma resistência que o ativo não consegue romper desde abril. Olha aqui, ó. Olha quantos toques tem na média de 9. Então, a média de 9, ou seja, R$ 6,73 é uma resistência ao preço. Tem que romper essa resistência. A média de 21 está bem inclinada para baixo. Ou seja,
O ativo está numa forte tendência de baixa. Para reverter isso, você tem que observar o seguinte, ó. O ativo vai ter que subir, testar fundo e armar uma onda 3 para cima, acima da média de 21, tá? Média de 21 que está em 6,85, 6,85, 6,85 é uma resistência. Se continuar caindo, esse ativo aqui tá bom para operar vendido, não comprado, tá? Para quem gosta de fazer trade, né? Se continuar caindo, próxima parada, na minha opinião, lá em 6,44. E no semanal, o que a gente observa aqui para esse ativo, né? Clara tendência de baixa. Esse papel aqui subiu muito forte, né? Lá na metade do ano passado, olha aqui, ó, sobe, tá? E depois volta a subir de novo, lateraliza e agora uma queda forte para baixo negociando abaixo das médias, tá? Também é a mesma coisa, né, gente? Está afastado das médias. A média de 9 períodos, R$ 7,02 é uma resistência. Tem que romper essa resistência e depois vai encontrar outra resistência em 7,49. Tá? Então, um ativo para comprar, não vejo compras. Para vender, está afastado das médias, também começa a ficar perigoso, porque o ativo já caiu bastante. Olha aqui, ó, 1, 2, onda 3. Tá? Tem que ter um pouco de cautela também se alguém quiser operar vendido em Allied neste momento, certo? Bom, não tenho muito mais o que dizer sobre esse ativo, né? E com isso nós encerramos o nosso estudo de hoje, tá, pessoal? Vocês desculpem aí, mas o momento do mercado, ele não está fornecendo muitos papéis interessantes, graficamente falando, né? Eu aqui não estou olhando os fundamentos e de uma forma geral o mercado vem corrigindo, com poucas exceções à regra, né? A esse momento, mas de uma forma geral passamos por uma correção e vamos ver até onde vai essa correção, tá? Vamos ver se na próxima semana eu consigo selecionar mais ativos com um gráfico interessante aí para a gente estudar, tá bom? Olha, eu desejo uma excelente semana a você e nos vemos no próximo domingo, já o primeiro domingo do mês de maio. Até lá!